para Deus. A primeira coisa que nós temos que perceber, irmãos, é que Jesus Cristo não estava a trabalhar por conta própria. Jesus Cristo, quando veio à Terra fazer a obra que nós vamos perceber que Ele estava a fazer, Ele estava numa missão. Portanto, Ele não estava a trabalhar em nome pessoal, portanto, Ele não estava a fazer a sua vontade, Ele vinha perfeitamente mandatado por Deus para fazer uma obra muito específica. Ele não veio fazer a vontade dele, Ele veio fazer a vontade do Pai. Então nós vamos perceber nesta mensagem qual é efetivamente a vontade do Pai. O que é que o Pai queria? Porquê que o Pai encomendou este serviço ao Filho? Okay? Portanto, o que é que o trabalho que Jesus Cristo fez enquanto esteve cá na Terra, a sua morte na cruz, o que é que isso significou para o Pai? A primeira coisa que eu quero que os irmãos percebam é o mandato de Jesus, portanto, por Deus, para vir fazer, portanto, esta obra. Nós temos aqui 4 passagens que eu vou ler para os irmãos e que vão dar início, portanto, a esta mensagem. Mas antes de avançar para aí, eu queria partilhar um sentimento que durante esta semana esteve no meu coração. Todos os momentos em que eu orava, todos os momentos em que eu buscava Deus, todos os momentos em que eu buscava o Senhor, continuamente na minha mente vinham as palavras Lama Sabachthani. E eu percebendo, enfim, não sei se o grego se diz exatamente assim, até porque seria grego, portanto seria aramaico, provavelmente. Eu perguntava porquê, Senhor, estas palavras na minha cabeça, porque isto foi aquilo que Jesus disse quando estava na cruz: Senhor, por que me abandonaste? Lama Sabachthani, porquê que me abandonaste? E eu orava, eu estava, enfim, na minha vida normal, eu perguntava: Senhor, porquê que eu tenho este sentimento, porquê que eu tenho esta palavra continuamente no meu cérebro? Porquê que me abandonaste? Porquê que me abandonaste? Não que eu tivesse sentido que estava abandonado por Deus, mas questionava-me porquê que cada vez que eu vou orar, porquê que está-me a pôr este sentimento, esta mensagem na minha cabeça: porquê que me abandonaste? Porquê que me abandonaste? E então, enquanto eu estava esta semana a preparar esta mensagem, e orando, e lendo a Bíblia, e enfim, procurando a revelação de Deus para trazer, para poder estar aqui, portanto, a partilhar com os irmãos aquilo que estava no meu coração, eu preparei esta mensagem toda, e hoje de manhã, quando estava no culto de aniversário em Cascais, e o Espírito do Senhor veio sobre mim, então eu percebi o que é que significava, porque é que este sentimento estava em mim, Lama Sabachthani, porque é que eu vivi durante este tempo todo enquanto preparava esta mensagem. E foi interessante que a mensagem já estava pronta, e depois de pronto o Senhor me revelou e me disse o porquê. E eu vou partilhar isto com os irmãos hoje. Então João 17:8 diz assim: porque lhes dei as palavras que tu me deste. Isto é Jesus Cristo na oração intercessória que Ele está a fazer pelos discípulos, um pouco antes de ter sido preso, e Ele está a falar com o Senhor e Ele diz: porque lhe dei as palavras que tu me deste. Portanto, Jesus aquilo que pregou, não pregou aquilo que Ele queria pregar, não pregou as palavras da sua vontade, Jesus pregou as palavras que Deus lhe deu. Ele afirma: porque lhe dei as palavras que tu me deste, e eles as receberam, e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti e creram que me enviaste. Tal como eu tinha dito no início, Jesus está a fazer uma obra mandatada por Deus. Nada daquilo que Jesus Cristo falava vinha da sua própria autoria. Ele estava claramente mandatado por Deus, ele estava ali para fazer a vontade de Deus, nos seus atos e nas suas palavras. Ele afirma: eu lhes dei as palavras que tu me deste. Em João 17:18, ao mesmo capítulo, diz: assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Amém. Jesus veio ao mundo porque o Pai o enviou ao mundo a fazer uma obra muito específica. E nos dos versículos 21, 23 e 25, diz mais ou menos isto: para que todos sejam um como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós. Para quê? Para que o mundo creia que tu me enviaste. Portanto, irmãos, nós vemos claramente aqui várias afirmações que o Senhor Jesus Cristo afirma na sua conversa, na sua oração com o Pai, que a obra que Ele veio fazer não é dele, que as palavras que Ele prega não são dele, que Ele está na terra precisamente porque o Pai, porque Deus o enviou a fazer uma obra específica. E no versículo 4 do mesmo capítulo, Jesus diz assim: eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Para bem, Jesus não só veio fazer aquilo que o Pai lhe pediu que Ele fizesse, como Ele completou a obra, Ele consumou a obra que Deus lhe pediu para fazer.
É por essa razão, okay, que Jesus na cruz utiliza uma expressão grega que é tetelestai. Não sei se diz exatamente assim no grego, eu não sei falar grego, okay? Mas é uma afirmação que Jesus, um pouco antes de entregar o seu Espírito, ele diz tetelestai. E tetelestai significa o quê? Significa está consumado, está feito. Okay? Portanto, a obra que Deus pediu a Jesus Cristo para ser feita, Jesus afirma que a fez quando? No momento da sua crucificação. Quando ele é morto, quando ele está pregado, antes de entregar o Espírito, ele diz: está consumado, está feito. Ele afirma tetelestai e imediatamente entregou o seu Espírito. Portanto, que obra é esta que está consumada? Que obra é esta que Jesus Cristo veio fazer e que ele afirma na cruz está consumado? Está consumado, irmãos, quando é que era utilizada esta expressão? Quando alguém, por exemplo, tinha uma, e nós falámos na semana passada, quando alguém tinha uma dívida, quando alguém tinha uma ordenança ou um conjunto de ordenanças contra alguém, e essas ordenanças eram pagas, quando essa dívida era paga, existia então um documento e era escrito nesse documento, tetelestai, significa está pago. Portanto, aquele documento significava que aquela pessoa, se tivesse tido uma dívida, naquele momento, mostrando aquele documento, as suas dívidas estavam todas pagas, as suas dívidas estavam todas consumadas. Aquele indivíduo, naquele momento, estava livre de qualquer dívida. Mas também significava mais. Quando os guerreiros conquistavam, quando iam para a guerra e ganhavam, por exemplo, uma batalha, os soldados imediatamente gritavam todos: tetelestai, tetelestai. Era uma espécie de um hino de vitória que significava está feito, está terminado, está ganho. Portanto, a guerra terminou, ganhamos. Portanto, era um hino, era um grito de vitória, era um grito de vitória que significava que aquela batalha estava ganha, que aquela batalha estava vencida. Então, irmãos, quando nós olhamos para a cruz, quando olhamos para o sacrifício, portanto, de Jesus Cristo na cruz, o que é que foi consumado na cruz? O que é que Jesus Cristo consumou na cruz? Primeiro, a morte foi vencida. A morte foi vencida. O pecado foi vencido. O diabo foi vencido. A carne foi vencida. O mundo foi vencido. Portanto, Jesus Cristo na cruz consumou, portanto, venceu, deu por terminada a obra que o Pai lhe tinha mandado fazer. Né? Foi o quê? Vencer a morte, vencer o pecado, vencer o diabo, vencer a carne, vencer o mundo. Agora, irmãos, quando nós estamos a dizer que Jesus Cristo venceu isto, nós vimos na semana passada que Deus estava em Cristo reconciliando consigo, portanto, o mundo. Nós encontramos essa passagem em 2 Coríntios 5:19, que diz assim: isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Portanto, esta foi a grande e principal obra feita por Jesus. Agora reparem bem, irmãos, eu comecei por dizer que Jesus Cristo não estava, portanto, sozinho, não estava a fazer uma obra de sua autocriação. E este versículo confirma, diz que Deus estava em Cristo. Portanto, aquilo que Jesus Cristo estava a fazer, não estava a fazer sozinho. Deus estava nele, em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Então, quando Jesus Cristo morre naquela cruz, quando ele vence o pecado, ao mesmo tempo ele está-nos a libertar a nós, está-nos a resgatar a nós da servidão do pecado. Quando ele vence o mundo, ele está-nos a resgatar a nós da servidão do mundo. Quando ele vence a carne, ele está-nos a resgatar a nós da servidão que nós temos na nossa carne. Ele depois dá-nos forma de nós podermos dizer: como é que eu posso vencer o mundo? Pela fé. Portanto, eu não tenho que lutar contra um inimigo que já está vencido. Okay? Portanto, a minha luta não é contra a carne, nem é contra o sangue. Portanto, a minha luta é aceitar pela fé, é resistir ao diabo, porque ele vai fugir de mim. É pela fé, andar em espírito, andar pela fé e aceitar a obra redentora que Jesus Cristo consumou naquela cruz. Quando ele afirma: tetelestai, está consumado, está vencido, está feito, nada mais nós podemos acrescentar à obra que Jesus Cristo fez. Nós podemos pegar nessa obra pela fé, aceitá-la, vivê-la, nós aceitarmos que aquilo que Jesus Cristo já fez e nós andarmos em espírito e em verdade, vivemos a nossa vida em consonância com aquilo que Cristo já fez, já pagou, portanto, na cruz. Agora, irmãos, quando é que começou esta reconciliação? Quando é que começou esta reconciliação? Quando é que Cristo começou a reconciliar consigo o mundo? Foi na cruz. Qual foi o momento
em que Deus percebeu, em que Cristo percebeu, em que a divindade percebeu que o homem precisava de ser redimido. Exatamente, irmãos, no preciso momento em que o homem falhou. No preciso momento, no primeiro momento em que o homem pecou pela primeira vez, foi no jardim do Éden, quando Adão e Eva se rebelaram, quando Adão e Eva desobedeceram, quando eles consumiram o fruto que lhes era proibido. Imediatamente, naquele momento, a redenção começou. Imediatamente, naquele momento, Cristo começou a reconciliar o mundo consigo. Eu vou mostrar-vos, irmãos, como é que Jesus Cristo estava naquele jardim do Éden, naquele momento, a iniciar o processo de redenção do ser humano e que culminou quando? Na cruz do Calvário. Quando Ele pagou por nós o preço que nos estava destinado. Quando Ele na cruz fez Ele, tornou-se Ele pecado, em nosso lugar. Quando Ele foi crucificado, onde nós devíamos ter sido crucificados. Mas, irmãos, há aqui algumas questões que é importante pensarmos. Será que Deus não sabia que o homem ia falhar? Será que Deus não sabia que o homem ia falhar? O processo começa no jardim do Éden. Não temos mais ninguém. Deus faz, prepara tudo, prepara os animais, prepara os montes, os vales, as águas, os rios, o sol, prepara tudo. E é interessante, é como se Deus tivesse uma espécie de um Facebook. Eu gosto muito deste conceito. E diz que Ele criou e olhou e disse, Deus viu que era bom. E depois Ele fez mais um conjunto de coisas e Ele viu que era bom. E depois, ao sexto dia, quando Ele fez o homem, Ele olhou e disse que era muito bom. Portanto, Ele coroou o homem como, enfim, como a joia, portanto, da sua própria criação. Ele olhou para o homem e gostou daquilo que viu. Olhou para o homem, olhou para a criação. Ele disse, isto está perfeito, está ótimo, está bom. E Deus não é orgulhoso consigo próprio. Portanto, realmente era assim. Deus fez todas as coisas que Ele faz bem feitas. É o que diz em Eclesiastes 3. E duram para sempre. Portanto, Deus fez uma obra perfeita quando fez o céu, quando fez a terra, quando fez o homem. Ele olhou e disse, isto é muito bom, está muito bem feito. Agora nós estranhamos, mas será que Deus não sabia que o homem ia falhar? Claro que Deus sabia que o homem ia falhar. Então a pergunta que se importa fazer a seguir é esta: estava no plano de Deus que o homem falhasse? Não estava claramente no plano de Deus que o homem falhasse. Então o que é que estava no plano de Deus? Estava no plano de Deus que o homem percebesse o valor das suas escolhas. Porque Deus criou o ser humano com a possibilidade de fazer escolhas. Ele deu-nos a nós aquilo que nós vulgarmente chamamos de livre-arbítrio, a possibilidade de fazer escolhas. Aquilo que estava no plano de Deus é que o homem crescesse, que a humanidade crescesse, que a humanidade maturasse em condição de perceber o significado das suas escolhas. Perceber o que é que significa errar, perceber o que é que significa fazer uma escolha correta e o que é que significa fazer uma escolha errada. O homem não estava, Deus já sabia qual seria a escolha que o homem fazia, mas mesmo assim deu-lhe a possibilidade de ele escolher um caminho diferente. Portanto, estava efetivamente no plano de Deus que o homem escolhesse, que o homem fizesse, portanto, a sua escolha. Agora é interessante, irmãos, vamos um bocadinho até ao jardim do Éden e vamos pensar um bocadinho nisto. Deus prepara tudo e Ele coloca duas aves. Ele coloca, enfim, faça todas as aves que Ele criou desde o início, Ele coloca duas muito especiais no centro daquele jardim. Uma que é a árvore do conhecimento do bem e do mal e a outra que é a árvore da vida. E Deus dá um mandamento muito interessante. Ele diz, de todas as árvores que vocês que vêm no jardim podem comer, de todas, menos uma. Portanto, o homem podia ter comido da árvore da vida. Havia apenas uma que ele não podia comer, que era da árvore do conhecimento do bem e do mal. Eu vou ler a passagem que diz assim, Gênesis 3, 22 a 24. Então diz o Senhor, eis que o homem é comum de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e come e vive eternamente, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Então, irmãos, o que é que nós vemos aqui? Vemos que Deus colocou o homem, deu-lhes um mandamento claro: podes comer de tudo aquilo que tu vês no jardim, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. E foi precisamente dessa árvore que o homem foi comer. O homem percebeu naquele momento, saiu do seu estado de inocência. O homem saiu do seu estado de inocência para um estado de consciência. O homem andava nu, mas a nudez não o envergonhava. O homem tinha comunhão com Deus, mas a comunhão com Deus não o assustava. Mas a partir daquele momento em que o homem pecou, ele foi separado de Deus, ele foi afastado, ele
Deus é santo, o homem estava naquele momento numa condição de pecado, o homem foi separado de Deus, e por isso o homem começou a clamar nesse momento, Lama Sabachthani, sem saber. O homem começou a clamar, Senhor, por que me abandonaste? Quando na realidade Deus não abandonou. Romanos 8 diz que nada nos poderá separar do amor de Deus. Mas a partir da altura que o homem pecou, a sua natureza transformou-se, ele teve noção da sua vergonha, cobriu a sua nudez com aventais e escondeu-se de Deus. De um Deus com quem ele se encontrava todos os dias na virada do dia. A partir daquela altura, ele teve medo. O medo, irmãos, é algo que eu acredito que não fazia parte do nosso repertório de emoções. Não era suposto que nós tivéssemos medo, não era suposto que nós tivéssemos vergonha, não era suposto que nós tivéssemos medo de morrer, medo de ficar desempregados, medo de não ter dinheiro. Não era suposto, o medo não fazia parte do repertório de emoções que estava, portanto, destinados para o homem. Mas eu fiz uma questão. Quando é que o processo de redenção começou? Precisamente no momento em que o homem foi expulso do jardim do Éden. A Bíblia diz, nós estivemos a ler aqui, no versículo 24, diz, e havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Por que Deus quis proteger uma árvore que antes do homem ter pecado estava perfeitamente acessível? Antes do homem cair em pecado, a árvore da vida estava perfeitamente acessível. Depois do homem cair em pecado, a árvore da vida ficou completamente inacessível. Ele foi expulso do jardim com um objetivo muito simples. E diz lá, ora pois, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. Então uma árvore que estava lá disponível para eles comerem e viverem eternamente, de repente foram proibidos de comer dessa árvore e de viverem eternamente. Porque a árvore da vida tem essa característica, que é o quê? Perpetuar vida. Se o homem comesse da árvore da vida no seu estado, ele estava aqui num estado caído. Ele estava num estado de desgraça. Ele estava num estado fora de Deus. E se eles tivessem comido da árvore da vida no seu estado caído, não havia mais possibilidade de redenção para o homem. Então a redenção, irmãos, começa no plano de Deus. Deus sabia que o homem ia falhar, deu-lhe a possibilidade disso não acontecer. Quando o homem falhou, Deus iniciou automaticamente o processo de reconciliação. E a primeira coisa que Deus fez foi tirá-lo do jardim do Éden, impedir-lhe o acesso à árvore da vida, para quê? Para que ele não comendo a árvore da vida, não ficasse no estado caído a vida inteira. O processo de redenção começou aí, irmãos. E nós temos que perceber, lermos e dizer que eles foram castigados pelo seu erro. Não, eles sofreram as consequências do seu erro. Certamente morrereis. Foi aquilo que Deus disse. Certamente morrereis. Não como se vocês comerem o castigo e vocês vão morrer. Não é essa a mensagem de Deus. Mas é porque o salário do pecado é a morte. Portanto, se vocês obedecerem, certamente morrereis. Mas Deus, na sua misericórdia, que não queria que o homem morresse, imediatamente começa a proteger o homem, tirando do jardim, tirando do acesso à árvore da vida. Irmãos, o que é a árvore da vida? A árvore da vida é Cristo. A árvore da vida é Cristo. É? Irmãos, Cristo sempre esteve presente. A Bíblia diz em 1 João 5,12 diz assim: quem tem um filho tem, portanto, a vida. E 1 Coríntios 8,6 diz: todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos. Do Pai, quem é tudo, tudo é do Pai, para quem nós vivemos. Depois diz que há um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por Ele. Portanto, nós somos do Pai, vivemos para o Pai, ok? Mas é pelo Senhor que nós efetivamente existimos. Portanto, Ele é que sustém todas as coisas. Jesus Cristo é a árvore da vida. A Bíblia diz que Ele está, portanto, no livro do Apocalipse, a árvore da vida. E eu vou passar por essas passagens, irmãos. A Bíblia diz que Ele é o primogênito, em Hebreus 1,6. Ele é o primogênito, okay? Mas é o primogênito de toda a criação. Era importante que o homem, depois de cair, ele vai ser feito algures em determinado momento, isso acontece na cruz, uma nova criatura. Ele vai ser uma nova criatura. Mas é importante que essa nova criatura, desse conjunto de novas criaturas, Jesus Cristo fosse o primogênito. Portanto, o homem não podia ter contato com a árvore da vida, o homem não podia ter um
Cristo na situação, portanto, de cair. Ele é o primogênito dos mortos, dizia Apocalipse 1:5 e Colossenses 1:8. O primogênito de toda a criação, o primogênito, portanto, de entre muitos irmãos. Irmãos, Jesus Cristo esteve sempre presente no processo da reconciliação. Ele é a árvore da vida que estava lá disponível para que o homem pudesse comer em estado de graça e perpetuar então a sua salvação, e o plano de Deus podia se cumprir tudo de uma maneira. Mas o homem caiu e o plano de Deus cumpriu-se de outra maneira. O processo de reconciliação aconteceu. E nós vemos ao longo de toda a história que Cristo sempre esteve presente juntamente do homem no processo da reconciliação. Ele é a Páscoa em Êxodo 12. Quando o povo de Deus começa a formar, e então vem a libertação do Egito, hein? Antes da última praga, ele é a Páscoa, ele é o cordeiro que é sacrificado, ele está lá presente. Ele é a coluna de fogo quando eles estão, portanto, a atravessar o deserto. Ele é a lei no Monte Sinai, quando a lei é entregue, portanto, aos homens, lei essa que é um raio para Cristo, é algo que nos vai conduzir a Cristo. Ele é o tabernáculo que é feito no deserto. Ele é o sacrifício que é sacrificado no tabernáculo. Ele é a água que brota da rocha. Ele é a arca da aliança. Ele é o sumo sacerdote. Ele é o maná que desce do céu. Ele é o leão de Judá. Ele é a raiz de David. Ele é o templo que é construído no templo de Salomão. E nós olhamos para toda a história, desde o jardim do Éden, desde que o homem caiu, que a árvore da vida tem acompanhado continuamente a história do povo de Israel. Irmãos, e quando Jesus Cristo nasce há 2000 anos atrás, o diabo percebe que Jesus Cristo é o Salvador. E o diabo, irmãos, que conhece as Escrituras, tentou impedir que Jesus Cristo consumasse a obra que veio fazer em nome de Deus Pai. Ele tentou através de Herodes. Herodes tentou matar Jesus ainda na sua infância. Os fariseus, a quem Jesus chamava filhos do diabo, tentaram fazer calar para que ele não anunciasse que o reino estava a chegar. Os demónios não conseguiram vencer Jesus. Pilatos não o conseguiu deter. A cruz não o conseguiu deter. A sepultura não o conseguiu guardar. O inferno não lhe resistiu. A morte a ele se rendeu. E por fim, ao terceiro dia, Jesus Cristo ressuscitou. Amém, irmãos? E é importante pensarmos hoje que a nossa vida não é muito diferente daquela vida que Adão e Eva viviam no jardim do Éden. Provavelmente as condições da nossa vida, à nossa volta, a maturidade social estará naturalmente completamente diferente em termos de tecnologia. Não é disso que eu estou a falar, irmãos. Estou a falar enquanto seres humanos, enquanto homens. Somos exatamente iguais à Adão e Eva. Todos os dias nós temos que fazer escolhas. Todos os dias vivemos a nossa vida de acordo com a nossa mente, com aquilo que nós racionalizamos, com aquilo que pensamos que é certo ou que é errado, ou então fazemos a escolha de experimentar a arte da vida, de vivermos a nossa vida de acordo com os mandamentos que Deus nos dá. Ou podemos ser nós senhores de nós próprios, ou podemos deixar que Deus seja Senhor da nossa própria vida. Também nós, irmãos, somos hoje chamados a escolher. Jesus Cristo consumou a obra. Não mais é necessário sacrifícios, não mais é necessário a morte dos animais, não é mais necessário sacerdotes, não é mais necessário templo. O templo já não existe, nós somos feitos templo do Espírito Santo. Mas a questão mantém-se hoje, exatamente nos dias de hoje, a questão continua a ser a mesma. A quem é que nós vamos servir? Vamos servir o diabo? Vamos servir o pecado? Vamos viver a escravidão? Ou vamos procurar a libertação que nós temos em Jesus Cristo? Nós não temos mais que fazer essa luta. Nós temos que aceitar a luta. Nós temos que aceitar a morte de Jesus Cristo na cruz. Nós temos que aceitar o seu sacrifício, aceitar a sua afirmação tetelestai. Está tudo consumado. Mas nós hoje, irmãos, somos chamados também a fazer essa escolha. Somos chamados a tomar essa decisão. E vamos nós, tal como Adão e Eva, escolher o mal, escolher comer da árvore da ciência do bem e do mal, que aqui, irmãos, é o mesmo que dizer, será que nós vamos viver uma vida de desobediência a Deus? Porque aquilo que está em causa foi a desobediência. Ou será que nós vamos fazer uma escolha, vamos entregar a nossa vida a Jesus, vamos entregar o nosso coração a Jesus e vamos deixar que seja Ele a ser o mestre da nossa vida? Esta é que é a questão, irmãos. Aquilo que o primeiro Adão não conseguiu fazer, o segundo Adão o veio fazer. Jesus Cristo, irmãos, estava numa missão.
Jesus Cristo veio mandatado por Deus para vencer as obras do diabo, para nos libertar, para nos reconciliar com Deus, para fazer de nós novas criaturas. E Jesus Cristo venceu. Naquela cruz ele disse: está consumado. E então entregou o seu Espírito ao Senhor. Este mesmo Jesus Cristo é aquele que ascendeu aos céus e é aquele que também há de voltar para vir buscar a sua igreja. A igreja à qual eu quero pertencer. Eu quero que o Senhor volte. Eu quero estar preparado. Quero poder ouvir exatamente o mesmo que aquele ladrão na cruz do Calvário ouviu. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Também eu quero voltar àquele Éden. Também eu quero voltar àquele lugar. Mas numa condição de perdoado, numa condição de salvo, numa condição de justificado. Amém, irmãos? Portanto, a cruz significou muitas coisas. A cruz teve um significado para Cristo. A cruz teve um significado para a igreja. A cruz teve um significado para o mundo. A cruz teve um significado para mim. E a cruz teve um significado para Deus. Jesus Cristo, irmãos, é o expoente mais alto de tudo aquilo que nós podemos encontrar, de tudo aquilo que nós podemos buscar, de tudo aquilo que nós podemos anelar. Tetelestai, irmãos. Fiquem com esta palavra na vossa cabeça. Está tudo consumado. Jesus Cristo consumou essa obra. Amém? Deus te abençoe.